Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Python, e hoje vamos falar sobre funções. Algo muito importante. Ok, o que é uma função? Basicamente, uma função é um pedaço de código organizado e reutilizável que é usado para executar uma única ação relacionada. As funções proporcionam uma melhor modularidade e um alto grau de reutilização de código. Portanto, vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar um caso onde nós, por exemplo, temos que... Ou seja, nós temos uma aplicação, um projeto, um pedaço de código que serve para algo e que temos um determinado utilizador. E esse utilizador insere os seus dados pessoais, eles ficam guardados em variáveis ou até numa base de dados, e depois o utilizador pede, por exemplo, umas 100 vezes para ter acesso a esse mesmo pedaço, a essa mesma informação, ou seja, aos seus próprios dados pessoais. Vamos imaginar que ele pedia 20 vezes para ver. Eu não ia escrever os dados pessoais, ou seja, em código eu não ia escrever 20 vezes os seus dados pessoais, ou seja, porque isso ia conter muitas linhas de código, desnecessariamente com código repetido. Okay? O que eu vou fazer então é criar uma função que irá conter essas 2, 3, 5 linhas de código, que a partir do nome da função, pode ser, por exemplo, dados pessoais, que é o exemplo que vamos fazer neste vídeo, eu posso chamar essa função 20 vezes, ou seja, o seu nome, ou seja, o nome da função posso chamar 20 vezes e apenas vou ter 20 linhas de código e não, por exemplo, 200, 300, 500 linhas de código desnecessárias. Claro que depois nós podemos facilitar com ciclos, etc. Mas eu quero que percebam aqui a vantagem de usar funções. É reutilizável, ou seja, nós podemos reutilizar o nosso código para apresentá-lo várias vezes ou apenas chamar uma determinada função. E vamos perceber isso já a seguir. Ok, antes de mais, como é que se cria uma função? Para isso, nós escrevemos primeiro def, ok? Podemos ver aqui que def corresponde a uma função. E vamos colocar então o nome da nossa função. Por exemplo, como eu tinha falado, dados pessoais. Ok. Vamos abrir e fechar parênteses. Nos próximos vídeos vocês vão perceber o porquê dos parênteses, do abrir e fechar. Ok? Porque, se repararem, quando nós chamamos uma função print, nós abrimos e fechamos sempre parênteses para colocar lá alguma coisa. Tal como existem funções, por exemplo, o variável, neste caso para uma string lower, neste caso não vai funcionar porque não temos uma variável ainda, nós podemos colocar sem qualquer tipo de argumento ou parâmetro. Okay? Existe de tudo. E vocês vão perceber isso quando nós falamos de argumentos padrão, chave, flexíveis, etc. Tal como as funções também podem retornar algo, que é o que vamos falar no próximo vídeo, é sobre o return. Okay? Mas para já, preocupam-se em perceber como é que é uma função, como é que se cria uma própria função, como é que se chama e para que é que serve. Ok. Portanto, depois colocamos sempre 2 pontos, abrir e fechar parênteses. Vamos colocar 2 pontos para dar início, tal como no ciclo for, no ciclo while, nas decisões, etc. Vamos colocar um tab para saber, para o próprio Python, a linguagem de programação Python, saber que nós estamos a colocar algo como conteúdo dessa mesma função. E vamos escrever o seguinte. Por exemplo, aqui com dados estáticos, porque depois quando falamos de argumentos vamos ter dados dinâmicos e vamos perceber a diferença e a vantagem também de usar argumentos. E agora vamos fazer o seguinte, que é basicamente nome. Neste caso é Nelson Silva. Vamos fazer novamente no caso, por exemplo, da idade. Neste caso é 21. E depois sim podemos colocar, por exemplo, mais um dado, que pode ser até a nacionalidade. Nacionalidade. Ok. Aqui vamos colocar a minha nacionalidade, que é nacionalidade portuguesa. Ok. Temos então a nossa primeira função criada. A função dados pessoais, que tem como conteúdo 3 linhas de código, onde apresenta os dados pessoais do dado utilizador, que sou eu, porque são dados estáticos. Ok? Quando aprendemos a falar com argumentos, o que é que são argumentos padrão, chave, flexíveis, ou até o próprio return, vamos aprender que podemos fazer muitas, mas muitas mais coisas com as funções. Aqui é algo muito simples. Ok, já aprendemos a criar, a colocar conteúdo dentro da função. Agora temos que aprender também como é que se chama essa função para ter acesso. Porque se eu chegar aqui, executar este nosso pedaço de código, ou seja, 15 funções, nada acontece. Nada é apresentado. Ou seja, nós não temos acesso a tudo o que está aqui dentro. Ou seja, do próprio print.
o que nós temos que fazer é chamar a dada função. Neste caso, função dados pessoais, que já aparece aqui como function, ok? Já é reconhecida como uma função. Ou seja, colocamos aqui ponto e vírgula. Atenção que quando chamamos uma função, tal como chamamos o print, temos que colocar sempre abrir e fechar parênteses. Mesmo que não coloquemos nada dentro desses parênteses, temos sempre que abrir e fechar, ok? E depois, claro, no fim, que é opcional, tá como vos disse, o ponto e vírgula. Eu digo que o ponto e vírgula é opcional porque não é necessário nesta linguagem de programação, mas em muitas outras é necessário sempre o ponto e vírgula para finalizar a linha. Eu digo-vos para vocês colocarem, e também relembro sempre que é opcional, porque se um dia mudarmos de linguagem de programação, é importante nós sabermos que nós precisamos de saber que o ponto e vírgula e estamos habituados a isso. Okay? Porque há mesmo muita gente que nas outras linguagens de programação, onde é obrigatório colocar, se esquece. Eu estou basicamente a habituar-vos a vocês a colocar sempre. Okay? Vocês agora fazem o que vos der mais jeito. Ok. Se eu executar agora o nosso pedaço de código, podemos ver que o conteúdo da nossa função for apresentado. Porquê? Porque nós aqui, na linha 8, a chamamos. Ou seja, isto funcionou corretamente. Ou seja, nome Nelson Silva, idade 21, nacionalidade portuguesa. Naquele caso de dizer que queria apresentar pelo menos 1, 2, 3 vezes, 20 vezes, 200 vezes esses mesmos dados pessoais, eu não preciso chegar aqui, copiar e colocar 3 vezes, por exemplo. Ou seja, para apresentar isto, estas 3 vezes, o que eu posso fazer então é chamar a função 3 vezes e o que vai fazer com que nós tenhamos menos código. Ou seja, dados pessoais, ponto e vírgula. E agora, uma última vez, para o caso de ser 3 vezes. Atenção que podemos colocar isto num ciclo e facilitar ainda menos linhas. Para o caso de ser para aí 20 vezes. E agora podemos comprovar que isto funciona a 100% o facto de chamarmos a função. Ou seja, o nosso código aqui é organizado e reutilizável graças à própria função que executa uma única ação relacionada. Volto a relembrar. Ok. Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre return para podermos retornar algo de uma função e vai ser uma mais-valia para nós sabermos isso, ok? Portanto, até lá, pratiquem. As funções são muito importantes. Pratiquem, volto a relembrar. E happy coding!